Vamos dar sequência então ao nosso segundo bloco do nosso segundo módulo, né? O que falamos na aula passada? Bloco anterior. O que abordamos no bloco anterior? Vamos fazer uma breve recapitulação do que falamos na aula anterior? É o seguinte, na aula anterior nós tratamos sobre as características do contrato de trabalho, ou seja, da relação de emprego, né? Então nós dissemos que o contrato, ele é bilateral, ele é oneroso, ele é comutativo, ele tem a forma que poderá ser tácita, expressa, dentro da expressa, oral ou por escrito. Falamos também sobre os requisitos da validade do contrato de trabalho. Falamos do agente capaz, que está lá no artigo 104 do Código Civil, o agente capaz, ou seja, aquela ideia, vamos dizer, que é vedado o trabalho insalubre, perigoso e noturno para os menores de 18 anos e de qualquer trabalho para os menores de 16, tá? Com exceção o aprendiz, que ele pode ser contratado como aprendiz, é empregado, mas a partir dos 14 anos de idade. Vimos isso, né? Vimos também porque a forma tem que ser uma forma prescrita em lei ou não defesa em lei, ou seja, forma prescrita em lei, como por exemplo o contrato de aprendiz, que tem que ser por escrito, não defesa em lei, porque o contrato pode ser de forma tácita, né? Bacana? E também falamos lá ainda sobre o artigo 104 do Código Civil, que o objeto tem que ser lícito, e falamos da orientação jurisprudencial 199 da SDI 1 do TST, que é nulo o contrato, né? Aquele contrato onde se pleiteia de repente na justiça os direitos da relação de emprego como objeto desenvolver a atividade de jogo do bicho. Não pode, né? Então o objeto tem que ser lícito. Falamos então da característica e dos requisitos de validade. E agora vamos nos aprofundar. Estamos falando de contrato de trabalho, né? Esse contrato de trabalho, que é da relação de emprego, temos a classificação. E nós vamos classificar agora esse contrato. Por quê? Em regra, como eu disse para vocês, em regra, o contrato de trabalho dessa relação de emprego, em regra, é por tempo indeterminado. Então, em regra, toda pessoa que começa a desenvolver essa atividade é por tempo indeterminado, contrato por tempo indeterminado, né? É uma relação de emprego, em regra é uma relação de emprego, e vedada a dispensa arbitrária. Agora, o que acontece? A regra é essa. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é o seguinte: a prova adora a exceção. A regra, todo mundo sabe. A regra é fácil. Agora, a exceção que ele adora cobrar em prova. Por que exceção? Tem algumas peculiaridades que, se você não ficar atento, você erra a questão. Então, nós vamos iniciar o nosso estudo falando da exceção, para você fixar e gabaritar a sua prova. Classificação do contrato de trabalho: eu tenho um contrato por tempo indeterminado, que é a regra, e o contrato por tempo determinado. E nós vamos estudar o contrato por tempo determinado. Contrato por tempo determinado. Classificação: então eu tenho o contrato por tempo indeterminado como regra e o contrato por tempo determinado, que é a exceção. Contrato indeterminado como regra e por prazo determinado como a exceção. Então, o que vai chamar a atenção para a gente aqui é quanto o prazo desse contrato. O prazo do contrato ele pode ser, então, por tempo indeterminado, e o prazo desse contrato pode ser por tempo determinado. São essas duas classificações que nós vamos estar estudando. O contrato por tempo indeterminado como regra e o contrato por prazo determinado, que é a exceção. Vamos focar aqui nesse cara, o contrato por prazo determinado. Ou seja, ele tem termo inicial e termo final. Ele tem uma data de início e você já sabe quando esse contrato vai terminar. Essa é a nossa a ideia principal para você. Que esse prazo determinado, você sabe quando ele começa e quando o contrato termina. Já esse não, que é a regra, tempo indeterminado, contrato por prazo indeterminado. Vamos à sequência. Então vamos ver esse camarada aqui, ó, prazo determinado. Ora, para que
possa ser esse empregado contratado pelo contrato por prazo determinado somente em algumas situações específicas. Grave bem isso. Para que esse empregado seja contratado por prazo determinado somente em algumas situações específicas. E é isso que você vai ver comigo agora. Coloquei aqui, ó, bem grande para você visualizar o prazo determinado. Quais são as situações em que o empregado pode ser contratado por prazo determinado? Somente em algumas situações específicas. Primeira delas, quando a atividade da empresa é transitória. Ora, a própria atividade da empresa, ela é transitória. Exemplo disso. Monto uma empresa, eu monto uma empresa junto com um parente, com meu irmão, por exemplo, monto uma empresa, e essa nossa empresa vai ser uma empresa de montar feiras de exposições. Ora, a feira de exposição, eu vou trabalhar 2, 3 meses para montar a feira. Depois que termina aquela feira, sei lá quando eu vou ter outra feira para montar. Vou ter que esperar, vou ter que fazer contato. Ora, então, imagine você se eu tivesse que contratar todos esses empregados para determinada feira. Terminou a feira, eu continuo pagando folha para eles, salário, vale transporte. Como? A empresa não iria subsistir. Porque a própria atividade da empresa, ela é transitória. Uma hora eu tenho feira para montar, outra hora eu não tenho feira para montar. Então, quando a atividade da empresa é transitória, poderei contratar por tempo determinado, por prazo determinado. Porque eu sei que eu só vou poder utilizar aqueles funcionários, aqueles empregados, naquele período. Depois eu não sei quando mais eu vou ter feira. Depois eu não sei quando que eu vou ter novamente uma feira para, aí nesse sentido, contrato outros empregados também por prazo determinado, tá? Então, a primeira situação é quando a própria atividade da empresa é transitória. Então, uma empresa que faz show, realiza eventos, uma feira de exposição, a própria atividade dela é transitória. Outra situação que poderei contratar por prazo determinado é quando o serviço é transitório. Que serviço é esse transitório? Ora, vamos supor que o Matheus que está aqui não é mais o Matheus. É uma linda moça. E essa moça, ó, já pensou? Mudou, não é mais Matheus, é Marcela. Fala a professora Marcela, né? De repente a professora Marcela começa então a trabalhar aqui conosco. E vem trabalhando na filmagem, gravando, editando. E de repente a Marcela engravida. Está grávida, Marcela. Poderá a empresa, quando o serviço vai ser transitório, porque a Marcela, tá? A Marcela ela vai sair de licença maternidade e vou precisar suprir essa pessoa. Então, o serviço é transitório. O próprio serviço é transitório. Quando o serviço é transitório, poderei contratar uma pessoa por prazo determinado. Ela começa a desenvolver a atividade a hora que a Marcela terminar a sua estabilidade, bonitinha, terminar a licença maternidade, aliás, terminar a licença maternidade, volta a trabalhar. Aquela pessoa, ela já sabe que ela tinha um prazo para iniciar e ela já sabia até quando ia o contrato dela, porque o próprio serviço é transitório. Ela sabe que aquele serviço é por um prazo certo e determinado. Começou, já sei quando termina, tá? Além disso, nós temos a lei 9.601 de 98, que é um contrato específico, por prazo determinado. Esse, você tem que dar uma lida rapidamente nessa lei, porque é com uma ideia de ter mais serviço, disponibilizar mais empregos, tá? E isso precisa ter um acordo, uma convenção coletiva, precisa ter envolvimento com o sindicato, tá? Para que possa, então, ter autorização para contratar nos termos desta lei, tá? Mas aí é qualquer tipo de trabalho, já muda, não tem essas características, qualquer tipo de serviço. Mas aí tem que ter um envolvimento com o sindicato, autorização do sindicato. Por quê?
porque vai ter uma diminuição de alguns direitos, por exemplo, fundo de garantia. Então, é uma situação não muito usual, mas que vale a pena você dar uma rápida olhada nessa lei, tá? É os contratos previstos na lei 9.601/98. Gostaria que você desse uma lida nessa lei rapidinho, para que você possa ao menos se inteirar, tá ok? E outro, que é o mais usual, agora sim, o contrato de experiência, tá? O que é o contrato de experiência, gente? O contrato de experiência, vou contratar um novo empregado e a lei me permite que eu firme com ele um contrato por prazo determinado, para que eu possa ver se aquele funcionário, se aquele empregado tem as aptidões que eu preciso para o trabalho, para desenvolver na minha empresa. A lei permite isso. Nós vamos ver já já o prazo disso, mas a lei permite. Ora, fique atento, porque é o seguinte: se esse camarada já prestou serviço para essa empresa, como terceiro, como temporário, se ele já prestou serviço para essa empresa, a empresa já conhece ele. Não cabe, nesse caso, a empresa, até então esse funcionário era terceiro, um terceirizado, e agora ela quer fazer um contrato por tempo de um contrato por prazo determinado, um contrato de experiência. Não pode realizar isso, tá? Então, o contrato de experiência, a leitura importante para você, 451 da CLT e o 452 da CLT. E ainda a súmula 188 do TST. Vamos dar uma lida na súmula? Vou pedir para o Matheus subir a súmula. Súmula 188. É importante a leitura dessa súmula, tá? Súmula 188. O contrato de experiência pode ser prorrogado respeitando o limite máximo de 90 dias, tá? Então, olha lá, súmula 188 do TST. O contrato de experiência pode ser prorrogado respeitando o limite de 90 dias. Então, vamos adentrar logo nesse prazo. Volta para mim aqui. Prazo. Ao menos esse contrato aqui, já quero deixar você afiado. Porque a súmula diz o seguinte: esse contrato por prazo determinado, o contrato de experiência, 90 dias. Então a empresa pode fazer um contrato com o seu empregado, 45 mais 45 dá os 90, porque a lei diz, a súmula diz, poderá ser prorrogado por igual período. Então, 45 mais 45, 90. 30 mais 60, 90. 60 mais 30, 90. Ou seja, a empresa pode fazer o contrato de experiência por 90 dias direto, ou ela pode fazer por um dia, por exemplo, e mais 89 dias. Então, pode ser renovado uma única vez por igual período. Cuidado aqui, muito importante. Presta atenção. Não é 90 mais 90. O limite máximo é 90. Você pode renovar esse contrato uma única vez por igual período. Ou seja, dentro dos 90 dias, você faz 45 mais 45. Você faz 60 mais 30. 30 mais 60. 10 mais 80. Dentro desses 90 dias, você pode renovar esse contrato de experiência por apenas uma vez. Uma vez. Não pode ultrapassar os 90 dias. Muito cuidado com isso, porque a prova vai dizer para você o seguinte, que pode ser renovado 90 mais 90, não é? Igual período, ou seja, 45 mais 45. Muito cuidado com isso daí. Por quê? O examinador vai querer te pegar aí, dizer que o contrato pode ser renovado por igual período, 90 mais 90, está errado. O que? A regra é, dentro dos 90 dias, você pode renovar por mais uma vez só, ou seja, uma única vez. E cuidado, porque depois que renovou, deu os 90 dias, você não fez essa rescisão, porque é um contrato por prazo determinado. Ele sabe quando o contrato começa e quando termina. Deu os 90 dias, você não se manifestou. Sabe o que acontece? O contrato passa a ser por prazo indeterminado, que é a regra. Tá? Então também cuidado, porque a lei diz o seguinte, 90 dias. E 90 dias, cuidado, não estamos falando de 3 meses. Estamos falando de 90 dias.
Cuidado com essa contagem aí, porque se ultrapassar o período dos 90 dias, o contrato passa a ser por tempo indeterminado. Bacana? Tá? Então, muito cuidado com isso aí. A leitura da súmula é importante, 188. Então, contrato por prazo determinado, atividade transitória, que a atividade da empresa é transitória, evento, empresa que monta feira, empresa que realiza shows, a própria atividade é transitória. O serviço é transitório, lembra da professora Marcela Grávida? Serviço transitório. O contrato previsto na Lei 9.601/98 e o contrato de experiência, tá ok? Tá aí os contratos por prazo determinado, que é a exceção. Vamos dar sequência. Em seguida, o que eu tenho? Outras características desse contrato é a vigência, que dependa de termo, ou seja, início e fim. Termo quer dizer quando inicia e quando termina, tá? Termo prefixado. Serviços especializados, tá? Então o serviço ele deve ser especializado, tá? Outra característica: realização de certo acontecimento suscetível de previsão aproximada. Posso também contratar por prazo determinado. Imagina as Olimpíadas e a Copa do Mundo. Ora, eu tenho quando começa e quando termina. Então imagine como vai ficar os hotéis. Ele poderá contratar por prazo determinado? Sim, poderá contratar por prazo determinado. Por quê? Porque é um evento, um certo acontecimento suscetível de previsão aproximada. Está lá no 443, no parágrafo 1º da CLT. Então, o exemplo disso é um hotel que vai hospedar o pessoal da Copa do Mundo, das Olimpíadas. Ele sabe quando as Olimpíadas e a Copa do Mundo vai iniciar e terminar, suscetível de previsão aproximada, tá? É um evento que tem essa questão do termo, sabe quando vai iniciar e vai terminar. Ele poderá contratar pessoas por prazo determinado. Bacana? Vamos dar sequência, então? Olha lá. Esse contrato, vamos falar um pouco do contrato de trabalho temporário, mas antes de a gente falar desse assunto aqui, eu quero falar para vocês o seguinte: o contrato por prazo determinado, temos ali o período que eu falei para vocês, que é o período de experiência, o contrato de experiência, e o outro, volta um pouquinho para mim, Matheus, volta um pouquinho essa tela, e esse período aqui, uma antes ainda, esse aqui, ó, atividade transitória da empresa, serviço transitório. Qual que é o prazo disso? Porque eu falei o prazo para vocês do contrato de experiência. E o contrato, quando a atividade é transitória e quando o serviço é transitório? Olha, o prazo máximo, atenção, o prazo máximo é de 2 anos, contrato de experiência 90 dias. Contrato por atividade transitória ou serviço transitório, 2 anos. Aqui é específico da lei. Nós não vamos nos aprofundar aqui, pouco cobrado em prova. Basta você dar uma lida na lei para saber apenas o conceito. Agora aqui, atividade transitória e o serviço transitório, prazo máximo, muita atenção, 2 anos. 2 anos, renovável uma única vez. Agora atenção, por quê? Não é 2 anos mais 2 anos. Tá ok? Cuidado aí. Dentro dos 2 anos, você poderá renovar esse contrato por mais um período. Ou seja, o contrato foi de 1 ano, tá? Você pode renovar por mais 1 ano. Ou seja, não pode ultrapassar 2 anos. Então esse contrato não poderá ultrapassar 2 anos. Fiz de 6 meses, posso renovar mais uma vez. Não ultrapasso os 2 anos. Fiz de 1 ano e meio, posso renovar por mais 6 meses. Não posso ultrapassar 2 anos. Tá ok? Importante isso. Agora, uma outra regra também de suma importância para esse contrato por prazo determinado. É o seguinte: a empresa A contratou esse camarada por prazo determinado. Tá? Então ele trabalhou 1 ano, foi renovado por mais 1 ano, não ultrapassou 2 anos. Quando que essa empresa poderá contratar esse empregado novamente?
só após 6 meses. Após 6 meses ele irá contratar. Se ele contratar antes, esse contrato, que é então por prazo determinado, passará a ser um contrato por prazo indeterminado. Se ele ferir qualquer situação aqui em termos de prazo, no contrato por tempo o contrato de experiência, atividade transitória ou serviço transitório, se ele ultrapassar, se ele renovar por mais de 2 anos, o contrato passa a ser por tempo indeterminado. Tá? Dentro dos 6 meses, que é o lapso temporal para ele contratar novamente aquele empregado por tempo determinado, se ele contratar antes dos 6 meses, contrato por tempo indeterminado. Recapitulando, contrato de experiência, 90 dias, renovável uma única vez, não pode ultrapassar os 90 dias, para conhecer quem é o meu empregado, as habilidades dele. Fechou? E quando a atividade é transitória e o serviço é transitório, tá? 2 anos, não renovado por mais uma vez, renovado uma única vez, não ultrapassando 2 anos. Qual o período máximo que ele tem que ficar afastado da empresa depois que ele renovou uma vez, que se a empresa quiser contratá-lo novamente? 6 meses ele tem que ficar de molho. Se contratar antes, vira contrato por tempo indeterminado. Bacana? Que é a regra, tá? Temos tempo ainda? Vamos ver. Passando, paramos aqui. Contrato temporário. Quanto tempo temos? Dá para falar. Vamos falar então de contrato temporário. Outra espécie de contrato temporário. Ora, é a aplicação da lei 60.19/74. Tem uma lei específica também para o contrato temporário, que é um contrato por tempo determinado também, tá? Em que situação eu posso contratar ele de forma temporária? Ora, substituição de pessoal e serviços extras. E a aplicabilidade da lei 6.019/74. Substituição de pessoal. Ora, esse contrato temporário, pelo amor de Deus, não confunda contrato de experiência, contrato temporário e terceirização. São 3 institutos diferentes. Contrato de experiência a gente já viu. Estamos vendo agora temporário. Prazo do temporário, também 3 meses. Cuidado, também 3 meses. Por isso não confunda. Só que o contrato de experiência é para eu conhecer o empregado. Aqui não. Aqui é para substituição do empregado. De um empregado. Então eu posso substituir. Caso da Marcela. Só que a Marcela agora não está grávida. Marcela agora vai sair de férias. Mal começou da aula, já quer sair de férias. Marcela vai sair de férias. Marcela saindo de férias, eu posso contratar um temporário para substituir a Marcela. Tá? Por um prazo máximo de quanto? 3 meses. É o que diz a lei 6.019. Tá bom? 3 meses. Cuidado que aqui é 3 meses. Contrato por tempo, por experiência, 90 dias. Cuidado com essa contagem. Tá? Quando a contagem é em dias, se o contrato terminou no domingo, irá terminar no domingo, domingo não tem expediente, e você deixar para comunicar o empregado na segunda, virou por tempo indeterminado, porque ultrapassou os 90 dias, deu 91 dias. Então você tem que fazer essa rescisão na sexta-feira, que é o dia que a empresa trabalha, que tem expediente. Bacana? Então, substituição de pessoal, serviços extras. O que é serviço extra? Ora, chega o final do ano, Natal, as lojas lotadas, tá? Estou tendo serviço extra. Posso contratar um empregado temporário, tá? Temporário, que ele vai apenas desenvolver aquela atividade durante aquele 1, 2 meses. Então, quando substituição de pessoal ou serviço extra. Serviço extra, além do Natal, época de Páscoa, Dia das Mães. São período forte no mercado, 1 mês, 2 meses, tá? Vai desenvolver aquele serviço extra, porque imagina, se ele tivesse que contratar todo mundo por prazo indeterminado, depois ter que mandar todo mundo embora. Então a lei permite. De que forma? Obedecendo a lei 6.019/74. Esse empregado que vai ser contratado, a princípio temporário, ele tem os mesmos benefícios, gosta dos mesmos benefícios daquele que ele está substituindo, ou daqueles empregados.
que é o caso da substituição de pessoal. Olha, se eu vou substituir uma pessoa, é o mesmo salário, os mesmos benefícios da categoria. Bacana? Então, toma muito cuidado com isso. Vamos avançar? Então, aqui é importante, hein? Em quando eu posso contratar temporário? Quando acontece essa situação. Coloquei aqui uma dica para você. Vamos lá. Aqui, ó. Vamos lá. Quem é o tomador? Tomador é aquele que vai precisar dessa substituição desse pessoal, da pessoa, ou aquele que vai ter um serviço extra. O que ele faz? Ele vem, contrata uma pessoa jurídica, essa pessoa jurídica vai disponibilizar uma pessoa física para substituir ou para desenvolver uma atividade que é extra para esse tomador. Então, esse tomador toma o serviço, que é uma pessoa física, de uma outra pessoa jurídica. Essa pessoa jurídica aqui tem que estar regularizada nos órgãos, precisa ter autorização do Ministério do Trabalho para desenvolver essa atividade de serviço temporário. Por quê? Porque ela vai fornecer uma mão de obra por um período certo, determinado, para esse tomador de serviço. Ele toma o serviço dessa pessoa jurídica. E de quem é essa pessoa física aqui? Ele é empregado de quem? Do tomador ou é empregado da pessoa jurídica? Ora, ele é empregado dessa pessoa jurídica, dessa empresa A. Então, essa figura A fornece essa figura B, que é a pessoa física, para uma empresa que precisa substituir pessoal, a empresa que tem o serviço extra e que se vai utilizar da Lei 6.019 de 74. Então, fecha aqui o nosso raciocínio do contrato temporário, tá? Recapitulando, o tomador precisa substituir pessoal, aumentou o serviço, precisa contratar pessoal em função do serviço extra, ele vai utilizar da Lei 6.019 de 74, vai contratar essa figura A, que é a pessoa jurídica, e essa pessoa jurídica vai fornecer o empregado para esse tomador para desenvolver essas atividades, por um período não superior a 3 meses, tá? E essa pessoa física, essa figura B, não é empregado desse tomador, ele é empregado da pessoa jurídica que foi contratada pela empresa. Bacana? Ora, a dica que eu vou dar para você, para a sua prova, é isso. Cuidado, não leve para a prática, para a prova, aquilo que é a prática. Cuidado. Cuidado com a prática, porque a prática pode derrubar você no exame de ordem. Algumas situações nós estamos passando para você que é a cara da sua prova, tá? É a cara da sua prova, que vai ser cobrado na sua prova. Cuidado, porque às vezes a prática pode te derrubar na hora da prova. Nós estamos falando de prova, estamos falando de texto de lei, estamos falando de decisão do Tribunal Superior do Trabalho. Bacana? Então, fechamos aqui o contrato temporário. Vamos para o nosso próximo tema, que nós vamos falar sobre a terceirização, mas a terceirização eu vou falar com você no próximo bloco.